Olá, amigos do Facebook, voltamos a transmitir ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal e nós colhemos algumas informações novas e o quadro que começa a se delinear em relação à votação do prefeito está desta forma. Três vereadores podem decidir o voto para a manutenção ou não do cargo do prefeito. Por quê? Seriam os vereadores Rodrigo Manga, Fausto Pérez e Vanderlei Diogo. Isto porque existem 4 votos já garantidos favoráveis ao mandato do prefeito, ou seja, dos vereadores Irineu de Toledo, Apolo, pastor Apolo, vereador Luiz Santos e a vereadora Cíntia de Almeida. Porém, a informação que nos transmitiram agora há pouco aqui de bastidores é que os vereadores Rodrigo Manga, Fausto Pérez e Vanderlei Diogo estão indecisos. E eles vão esperar como vai votar o vereador Hélio Brasileiro, que é conhecido como ser um vereador constitucionalista, legalista. Ele se baseia bastante na Constituição para se posicionar politicamente, ou seja, se o vereador Hélio Brasileiro votar pela cassação do mandato do prefeito, os vereadores Rodrigo Manga, Fausto Pérez e Vanderlei Diogo vão seguir o voto do vereador Hélio Brasileiro. Consequentemente, o prefeito aí perderia votos importantes e só teria aí uma margem de 4 votos apenas. É evidente que esse quadro também se fortalece por conta dos votos da oposição, do PSOL, do PT, do PCdoB e de toda a bancada do PSDB, que nós entrevistamos agora há pouco aqui o vereador José Francisco Martinez, o vereador Anselmo Neto, que confirmaram que a bancada do PT votará pela cassação do prefeito. Então, praticamente, a decisão final poderá estar nas mãos do vereador Hélio Brasileiro. O vereador Hélio Brasileiro agora mantém contato com alguns eleitores populares que estão aqui. Vereador Hélio, nós temos a informação que alguns vereadores devem seguir o seu voto. O senhor já pode adiantar o seu voto ou não? Na verdade, nem eu sei o meu voto, porque todo mundo sabe que eu voto do ponto de vista jurídico. O parecer que a gente tem até o presente momento jurídico é de que houve realmente infração política administrativa. Entretanto, o advogado do prefeito disse que vai desbancar, entre aspas, o depoimento do ex-secretário Eloy. Então, meu voto é jurídico. Se houver qualquer indício de que houve infração política administrativa, meu voto é pela cassação. Se não, não. Sempre jurídico. Agora, o fato de a ausência do ex-secretário Eloy que não depôs, isso pode ser um ponto divergente que pode fazer diferença aqui na hora do voto? Difícil de dizer, porque, segundo foi passado para mim, a informação foi importada da CPI para a ACP. O que ele falou na delegacia, no inquérito policial, e o que teria falado em comissão parlamentar de inquérito, seria anexado a essa comissão processante. Então, isso não seria um procedimento legal? Pode ser contestado? Olha, a minha visão é a seguinte: se ele falou para um delegado, tem que se levar em consideração essa informação. Mesmo que ele não tenha falado para a comissão processante, ter faltado a comissão processante, mas se ele já falou para um delegado, falou em título de delação premiada, como estão falando, é óbvio que tem valor jurídico. O que tem que se fazer é aplicar a lei, nem mais nem menos. Todo mundo sabe que eu sempre fui 100% independente aqui dentro. Inclusive, já tive votações aqui extremamente angustiantes. Votar pela cassação da vice-prefeita foi uma situação extremamente angustiante, porque eu, particularmente, tenho um grande apreço e um grande respeito por ela. Mas, com a mesma aplicação legal que eu julguei a vice-prefeita, eu julgaria meu filho, que é a pessoa que eu mais amo na minha vida. Eu eduquei o meu filho, os meus filhos tenho educado, mas o maior, eu eduquei para ele fazer o que é certo. Se um dia ele fizer alguma coisa de errado, não foi por falta de educação, e terá ele que arcar com as consequências. Agora é evidente também, vereador, que as investigações do Ministério Público Federal, do GAECO, Polícia Civil, tem um forte peso, independente dessa situação. Até porque as investigações, as oitivas, há sempre uma contestação, mas também não dá para dizer que a Polícia Civil está errada, o GAECO está errado, o Ministério Público está errado. O que há de se falar de uma pessoa que tem um renome em nível municipal e estadual, que é o Dr. Carriel,
No dia que houve aquela suposta ameaça de bomba na frente da minha clínica, o Dr. Carriel imediatamente tomou todas as ações necessárias. Então, o que se falar do Dr. Carriel? Uma pessoa seríssima. Mas é o que eu falo, temos que ser justo. Eu não tenho nenhum vínculo político com o Sexto Andar, nenhum. Não sou absolutamente nada político na hora de tomar essa decisão. É jurídica. A minha decisão é 100% jurídica. Aliás, como que o senhor superou essa ameaça da bomba e que relação o senhor faz com todo esse processo? Seria tudo especulação, mas há de se considerar, estávamos passando e estamos passando por um momento extremamente difícil e há duas teorias. Uma teoria de que aquilo dali poderia ter sido para me fazer entender que o prefeito tinha feito isso para que eu ficasse com raiva dele. Existe essa teoria de que aquilo ali poderia ser alguém que quisesse criar uma imagem negativa dele para a minha pessoa, como também tinha gente que tinha falado que aquilo ali tinha sido por trote ou por brincadeira. Eu não sei a verídica questão, mas a questão é que a placa que foi anotada era falsa, as imagens não mostravam nitidamente quem era a pessoa e, mais uma vez, como tudo no Brasil, ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. Este é um tabuleiro de xadrez complexo, não é, vereador? Aqui dentro da Câmara? Para mim, absolutamente. Se tem dois livros que eu sigo na minha vida pessoal é a Bíblia e na minha vida política é a Constituição. Eu não tenho o menor constrangimento em condenar uma pessoa que tenha cometido infração política administrativa. Repito, a análise jurídica de 3 advogados, para mim, foram de que a vice-prefeita tinha cometido isso. E, repito, tenho um apreço muito grande, a conduta dela sempre foi exemplar, tenho a impressão de que aquilo dali foi realmente uma falta de conhecimento, uma falta de atenção para o detalhe, e acredito muito na boa-fé, na boa vontade e na honestidade dela. Mas, mesmo tendo sido um descuido, se caracteriza infração política administrativa, o voto é pela cassação. Isso serve para a vice-prefeita, isso serve para o prefeito. Se eu fosse deputado, serviria para o presidente da República. E se for para o meu filho, serve para o meu filho. Porque a lei tem que ser para todos. Ou nós passamos o Brasil a limpo, ou a gente vai ficar eternamente nadando com passo de pato, com braçada de pato. Para concluir, vereador, a opinião pública, as manifestações populares são pela cassação. Aqui na nossa live também as pessoas estão se manifestando ao vivo, defendendo a cassação. Esse é um processo de decisão difícil para o vereador, já que nós estamos às vésperas. Afinal de contas, o ano que vem já é eleição municipal, né? Não, absolutamente. Eu nunca tive essa dificuldade de votar. Em primeiro lugar, por quê? Porque eu não faço da política minha profissão. Eu sou médico, vivo da medicina e, felizmente, meu consultório vive cheio. Eu vim para a política para fazer o justo, para fazer aplicar a lei, para fazer se cumprir o que é certo. Então, é óbvio que existe todo um clamor da população, mas há de se convir. Se não houve crime e se caça o prefeito, ele vai voltar para o ato judicial. Da vez passada, da primeira cassação, não houve crime. Ele foi cassado. Foi cassado. Onde que está o prefeito? 45 dias depois ele voltou. Ele voltou com 45 dias depois. Poderia se repetir aqui também uma nova liminar. Depende. Se nós tivermos configurado infração política administrativa, e nesse caso eu voto pela cassação, ele não volta. Agora, se não configurar infração política administrativa, e mesmo que ele seja cassado, que nem foi da vez passada, ele volta. Agora, uma dúvida, vereador. Se o senhor aguarda essa configuração da infração política administrativa, o relatório já pede a cassação. O que vai definir, então, na sua visão? É o que a defesa vai dizer? É o que o prefeito vai... O prefeito vai fazer a sua defesa oral aqui. É isso que tem que ser aguardado? Vamos fazer uma comparação com o julgamento, porque hoje eu não sou vereador, sou juiz aqui. Vamos fazer uma comparação com o magistrado. Nós temos a comissão processante que está fazendo o papel da promotoria. A comissão processante está condenando, com a divergência de um dos membros, que é o pastor Luiz Santos, mas está condenando o prefeito. O advogado vai defender e vai tentar derrubar os argumentos
do que ele cometeu infração política administrativa. Se o advogado convencer disso, e realmente, com o meu parecer jurídico, ele foi inocente, ele tem que ser inocentado. Agora, se a defesa não conseguir comprovar isso, não tenho o menor temor, nem menor temor, quer da população, quer da minha consciência, quer da minha religião, de votar pela cassação, porque a minha consciência vai estar tranquila. Sempre dormi com minha consciência tranquila e sempre fui respeitado em todo lugar que eu andei, porque todo mundo sabe que a minha postura aqui sempre foi técnica, inclusive naqueles processos inconstitucionais. Vamos dar um exemplo? Um processo inconstitucional. Todo mundo estava pressionando para que passasse a lei e que os professores comessem junto com os alunos. Correto. Eu sou completamente a favor disso. Ipsilíteres. Eu penso que isso é didático, eu penso que o professor tem que comer junto com o aluno, mas aí eu pergunto para o munícipe, que pelo menos tem esse conhecimento, de onde tem que partir essa lei? Do prefeito. Se partir do vereador, ela é inconstitucional. Pois bem, teve essa votação aqui. Eu fui o único a votar contra. Todo mundo me criticou. O Hélio não quer que o professor coma com o aluno. Eu digo não, o Hélio brasileiro não engana o eleitor. Tanto é que, posteriormente, o prefeito entrou com ação direta de inconstitucionalidade. E veja o que aconteceu com essa lei, foi cassada. Continua valendo o que era antes. O professor não come com o aluno. E isso é um absurdo, na minha opinião. Mas quem quiser criar essa lei tem que se candidatar a prefeito, se eleger prefeito e criar uma lei do executivo. Vamos criar uma situação diferente? Imagine que o prefeito criasse uma lei reduzindo a Câmara de Vereadores para 15 vereadores. Ele ia ser aplaudido pela população. O que é que ia acontecer? A Câmara não ia aprovar essa lei. Ele ia voltar lá e editar essa lei. A Câmara ia recorrer ao Judiciário e a lei ia ser derrubada. O prefeito ia se virar para o município e dizer, olha, eu queria reduzir o número para 15 vereadores. Eles que não deixaram. O prefeito ia ficar bonito e os vereadores iam ficar mal. Mas o prefeito não poderia criar essa lei. Então, do mesmo jeito que o prefeito não pode interferir nessa Casa de Leis, essa Casa de Lei não pode interferir nas decisões que são exclusivas do Poder Executivo. Gente, vamos parar de enganar eleitor. Eu, como médico, não engano meu paciente. Se o paciente chegar com diagnóstico de câncer, chegou com diagnóstico de câncer, eu vou olhar no olho dele, com toda a compaixão e com todo o cuidado psicológico, vou dizer para ele, você tem tal doença, você tem câncer, precisa tratar. Eu não vou dizer, você está com carocinho, tome esse... Não pode. Na política a mesma coisa. Eu adoraria que os professores se alimentassem junto com os alunos. Mas nós não podemos criar essa lei. Nós não podemos dar aumento para servidor público municipal. Nós não podemos controlar trânsito, determinar se tem vídeo monitoramento ou não tem vídeo monitoramento. Tudo lei. Pode ver que tem lei aqui que voto 19-1. Eu sou o único a votar contrário. Logo depois, quando manda a lei para o Poder Judiciário, o Poder Judiciário caça essa lei e a lei não entra em valor, não entra em vigor. Por quê? Porque o vereador não podia criar essa lei. Então eu sigo a lei. E tem que chamar atenção para o público inteligente. Cada vez que a gente aprova uma lei aqui inconstitucional e o prefeito entra com ação direta de inconstitucionalidade, no mínimo, nós pagamos em torno de 6, 7 mil reais de custos com esse processo. Isso não é de graça, não. E somos nós que pagamos isso daí. Então, quando a gente cria lei inconstitucional populista aqui, é o povo que paga isso daí. Aí o povo vai depois decidir o que é que ele quer. Se ele quer um político que joga para a torcida, que faz firula, ou quer um político que diga a verdade, mesmo que ela seja dura, seja cruel, mas diga a verdade. Agora, vereador, tem uma investigação, uma nova denúncia do GAECO contra o prefeito em si, que seria uma articulação dele com vereadores para a manutenção de cargos na prefeitura, e isso está sob investigação também. Ótimo. Toda essa situação passa pela análise dos vereadores e como eles também vão votar hoje aqui? Eu gostaria de que, se tem uma investigação nesse sentido, que começasse pelo Gabinete 6. E se a Polícia Federal, a Polícia Civil, GAECO, quiser que eu abra meu e-mail, eu mostro meu e-mail. Eu não tenho. A minha decisão é jurídica. Eu não tenho nenhum vínculo com o sexto andar que não única e exclusivamente administrativo. Quando eu preciso solicitar à prefeitura qualquer melhoria para a cidade, porque eu sou um fiscal da prefeitura, por exemplo, eu identifico a necessidade de fazer uma manutenção em um parque municipal. Eu faço via requerimento do meu gabinete, aprovado aqui, e vai para o prefeito. Isso é o que a lei manda. Eu não vivo no sexto andar conversando com o prefeito ou pedindo ajuda para um bairro, ou pedindo uma obra, ou pedindo para ele fazer uma coisa ou outra. Tampouco, nunca indiquei sequer
funcionário para cargo comissionado. O senhor é um dos vereadores que mais tem uma postura bastante isenta e imparcial. O senhor sofre com isso por ter essa postura aqui? Eu sofro de aplausos e eu sofro do reconhecimento da população, dos meus pacientes, dos meus irmãos da igreja e das pessoas que têm conhecimento da lei. Porque aquele que acha que eu posso autorizar a lei para o professor, como eu falei, se alimentar junto com o aluno, embora eu seja a favor disso, eu voto contra porque não depende de mim, se o prefeito mandasse de lá para cá, eu votaria. Esse daí pode até não gostar de mim, mas o que conhece a lei e o que quer um político sério, que é uma pessoa íntegra, que é uma pessoa que não tenha comprometimento, que não negocie voto, que siga única e exclusivamente a lei, o que eu sofro são elogios, aplausos e o pedido para que eu continue. Não são poucos os meus pacientes, não são poucos os munícipes que me param na rua e não são poucos os irmãos da minha igreja que me pedem para que eu continue na política, porque a população está carente de gente transparente, gente séria, que não faça da política profissão. Aliás, o eleitor está cansado, né, do assistencialismo na política. Nunca participei de assistencialismo. Quem vem pedir para mim para acelerar consulta, para arrumar medicamento, isso chega no gabinete, é lamentável, mas o eleitor ele vem oferecer isso daí em troca de apoio político. Quem chega eu já tenho ordem. A mim não chegou nenhuma, eu já deixei no meu gabinete. Chegar alguém com isso, manda passear, manda sair. Vereador não é para pagar a conta de luz, vereador não é para arrumar consulta, vereador não é para antecipar cirurgia. Vereador tem que criar lei, tem que fiscalizar o prefeito e numa hora como essa daqui, votar perante a lei. E não, porque na hora em que eu sou isento com o prefeito, eu posso tanto condená-lo, se ele cometeu infração política administrativa, como posso inocentá-lo, porque eu sou isento. E a polícia, o GAECO, pode investigar o que quiser da minha vida e vai ver que eu não tenho nenhum vínculo, não tenho nenhuma dependência, não tenho nenhuma ligação, quer com o prefeito, quer com a vice-prefeita ou com qualquer um daqui da Câmara Municipal. Muito obrigado. As palavras do vereador Hélio Brasileiro. Estamos aqui, vamos Boa virar a noite, se for vamos virar a noite aí. Eu agradeço. Está aí o vereador Hélio Brasileiro, uma voz bastante coerente, se posicionando de uma maneira bastante firme e concreta. E agora, fazemos a pergunta para você, internauta, que está acompanhando essa entrevista do vereador Hélio Brasileiro. Como você acha que ele vai votar? Ele vai votar pela cassação do prefeito José Crespo ou não? Né? Há o entendimento que os vereadores Rodrigo Manga, Fausto Pérez e Vanderlei Diogo seguirão o que o vereador Hélio Brasileiro votar. Pelo que deu para analisar, praticamente o vereador Hélio Brasileiro tem uma tendência a votar pela cassação. Você percebeu isso? Mas ele vai aguardar a defesa. Como ele disse, ele quer ver como a defesa terá a sua argumentação jurídica para convencer os demais vereadores da questão legal de manter o prefeito no cargo e a própria defesa contestar as provas colhidas pela comissão processante. O advogado Márcio Leme é um dos advogados mais conhecedores do direito do interior do estado de São Paulo, presidente da OAB. Então, esse é um embate realmente jurídico bastante refinado, que supera as questões na linguagem jurídica do clamor popular, porque a justiça entende que o clamor popular ele faz parte do processo democrático, mas não pode interferir na decisão de um juiz. E todos os vereadores dizem aqui se consideram hoje na condição de juiz. Vereador Manga, uma informação apenas, nós recebemos informação. Nós recebemos uma informação que os vereadores Manga, Fausto Pérez, Vanderlei Diogo devem seguir o que votar o vereador Hélio Brasileiro. Confere? No meu caso, eu quero ouvir qual é a defesa do advogado. Porque quanto ao mérito, no quesito, deve ser cassado por gostar ou não dele, deve. Mas eu quero ver juridicamente o posicionamento que nós vamos tomar. Olha, realmente é difícil tirar alguma coisa aqui. Nenhum vereador, praticamente aqueles que estão indecisos, que confirma. O vereador Rodrigo Manga está indeciso. Vocês lembram que em 2017, quando ele era presidente da Câmara Municipal,
ele votou pela cassação do mandato do prefeito, tanto que nós relembramos esse momento na reportagem da S-News que publicamos no nosso site. Você pode entrar lá, www.snewssorocaba.agency, e você vai relembrar. Nós fizemos um histórico dos últimos acontecimentos desde a primeira cassação do prefeito, e você vai ver lá o vereador Rodrigo Manga anunciando a cassação do prefeito, e ele também foi um voto favorável à cassação, o que na época também configurou o seu racha em definitivo com o prefeito José Crespo. E o vereador Rodrigo Manga, no início da tarde, nos confirmou que ele deverá sair do partido DEM para ingressar em outro partido, porque ele mesmo disse que não existe mais clima político para ele continuar na mesma legenda do prefeito José Crespo. Então, a entrevista do vereador Hélio Brasileiro, que foi bastante aprofundada, lança uma tendência aí, realmente. Agora cabe, praticamente o vereador Hélio Brasileiro disse que ele vota pela cassação, nas entrelinhas. Mas ele também pode mudar de decisão com base no argumento da defesa, se amparando na lei. Independente disso, ele fez a defesa do delegado seccional, Dr. Fernando Carriel, que também vem conduzindo as investigações junto com a sua equipe da seccional em outros processos, em outros inquéritos contra o prefeito. Vale lembrar também que recentemente, houve informação de que o prefeito José Crespo estava trabalhando para substituir o delegado seccional nesse momento delicado das investigações, matéria essa que foi publicada pelo jornal Cruzeiro do Sul. Então, há todo esse embate de bastidores, questões legais envolvidas. O trabalho do GAECO, do Ministério Público da cidade, tem muito peso, não pode ser desconsiderado em hipótese alguma, muito pelo contrário. E os vereadores também são conhecedores disso. Então, realmente, você vê agora o secretário de Relações Institucionais conversando com o presidente da Câmara. Vamos ver o que está acontecendo agora aqui. A vereadora Cíntia de Almeida continua com a leitura do relatório, enquanto Flávio Chaves se articula com o presidente da Câmara. Bom, resta saber também em que momento a leitura do relatório chegará no momento em que haverá o tempo hábil para, depois da leitura do relatório, cada vereador tem 15 minutos para se manifestar. Depois o prefeito Crespo tem 2 horas para fazer a sua defesa oral. Se ele não estiver aqui, a defesa será feita pelo advogado Márcio Leme. Mas tudo indica que o prefeito não vai deixar de fazer sua defesa pessoal. E o indício é que ele fez questão de vir aqui logo na abertura da sessão para marcar sua presença. Ele está medicado também, segundo informações, foi embora, mas deverá voltar para acompanhar essa sessão, ou amanhã, ou sábado, enfim. Vamos ouvir mais um pouco a leitura do relatório pela vereadora Cíntia de Almeida. A fim de se dar ciência aos vereadores dos fatos noticiados que implicam em nulidade absoluta do relatório parcial da CPI do falso voluntariado, para emissão de novo parecer jurídico da consultoria desta Casa Legislativa e, por fim, o arquivamento de um pedido de instalação de comissão processante em razão do vício de origem. Entretanto, os pedidos foram indeferidos e o requerimento arquivado monocraticamente pelo vereador presidente. 2. A gente tem aqui, vamos citar algumas manifestações, o Luiz César de Sorocaba, instrutor de trânsito, comentando que ninguém está indeciso não, tenho certeza. Maria da Penha, Arthur Silva, as pessoas que estão acompanhando essa live, Mário Bastos, Maria Eunice Cadiama, Orlando Garcia, Samuel Rusner, parabéns pela excelente cobertura, patrocinador da S-News, um grande abraço, Samuel. O Tiago Tico, o Gerson Estevam, André Oliveira também,
Fátima Paula Santos, todas essas pessoas acompanhando esta live. O Diogo Moreira, a Luciana Andrade, a Janaína Oliveira, a Maria Lúcia Silvestrini Marques, Marcel Stephanie, um grande abraço, Marcel, Oswaldo Júnior, Chico Lopes, ou seja, sorocabanos, que é evidente, a Regina de Souza, o Celso Pelosi, grande abraço, amigo Celso, a Undina Manelli, a Marta Piscini, o José Duarte Júnior, Reinaldo D'Alessandro, o Márcio Graciano também que se destacou em Sorocaba nos últimos anos nas manifestações contra o impeachment da presidente Dilma e também contra a corrupção e apoio à Operação Lava Jato, o Dirceu Ribeiro, a Sandra Flore, um grande abraço, Sandra. O Márcio Graciano comentando, né, aconteça o que for, dentro da lei. A Tara Wells, o Eduardo Vieira, presidente da Sociedade dos Médicos de Sorocaba também, um abraço, Eduardo, Fernando Favara, grande abraço, Fernando, um abraço para o seu pai também, Fernando Marques, Valdinei Castro, Alzírio César, o Luiz Renato Cruz Vieira, Astor Teles, Márcio Nóbrega, Ronildo Ferraz, um abraço, Ronildo. Dr. José Ailton Ribeiro também, grande abraço, irmão, acompanhando essa transmissão ao vivo. A Rita Machado, que comenta, você é um homem de Deus e trabalha para o povo e não para os políticos. Celso Silva, a Rita Machado se referindo aí ao vereador Hélio Brasileiro. Luizão Camargo também comentando, excelente explanação do vereador Hélio Brasileiro. O Marcos Robles Poiato, um abraço, Marcos. Luizão Camargo, Carlos Garbo também acompanhando a sessão. Pedro Garcia Júnior, Simone Cardoso, Rita Machado, a Regina Balduino Godoy, Valdir Paisani também parabenizando o vereador Hélio Brasileiro. Enfim, toda a cidade, Sorocabano hoje, a cidade que fará aniversário agora, dia 15 de setembro, um município sede de região metropolitana com praticamente aí 700 mil habitantes, vive um dos momentos mais críticos da história política local. Nós vamos ficar por aqui e voltaremos com uma nova live às 22 horas, às 10 horas da noite, porque nós aproveitamos também esse intervalo para conversar com vereadores, reunir novas informações e bastidores, analisar informações para tirarmos uma tendência do desdobramento desta sessão. Então, logo mais às 22 horas, voltaremos ao vivo aqui da Câmara Municipal de Sorocaba.